Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude para que isso se cumpra. Com essa frase, proferida às 3h50 da tarde do dia 5 de outubro de 1988, o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil, concluindo um trabalho de 20 meses iniciado em 1987, que demandou 9.000 horas de discussão apenas nas sessões plenárias. A Constituição Cidadã completa 20 anos de vigência, registrando o maior período de vida democrática no Brasil desde 1946. Para analisar essas 2 décadas da Constituição brasileira, o Alerj Debate convidou o deputado João Pedro e o advogado Paulo Saboia, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Obrigado pela presença de vocês dois aqui no nosso estúdio. E, deputado, a primeira pergunta é para o senhor. Qual foi a grande importância da Constituição de 88 para a sociedade brasileira? Olha, eu acho que, primeiro, consagrar o regime democrático, enfim, uma questão das mais importantes. E a riqueza do momento para a vida brasileira de então. Hoje se passaram 20 anos e a gente olha para trás e vê que momento em que a democracia, enfim, era respirada no Congresso Nacional, os brasileiros, todos nós, vivíamos um momento de euforia e a Carta foi a expressão exatamente desse momento que se vivia no Brasil, de garantia das liberdades, enfim, de um novo Brasil que se esperava, enfim, e na verdade é a hora, agora, passados 20 anos, de se avaliar como andou a Constituição, como é que ela foi aplicada, como é que ela foi regulamentada ou não, enfim, toda a estrutura do poder executivo, legislativo, judiciário, enfim, como é que andou isso tudo, os instrumentos para se garantir direitos foram utilizados, bem utilizados, não utilizados, enfim, é um momento também bonito da democracia de avaliação daquele período que o Brasil viveu há 20 anos atrás. Doutor Paulo Saboia, quais foram os avanços, na sua opinião, que a Constituição trouxe? Sobretudo aqueles que dizem respeito às liberdades individuais, né? E não só elas, como também as coletivas, né? Capacidade do povo se reunir, de se organizar em partido político, de manifestar-se livremente, a liberdade de imprensa. Então, todo esse arsenal de atividades políticas que existiam desde a época da Revolução Francesa foram incorporados de maneira definitiva aos alicerces da democracia brasileira. Então, eu acho que fundamental nessa Constituição são aqueles que nós chamamos as cláusulas pétreas. Isso é que é muito importante. No modo geral, como é que o senhor avalia a Constituição? Bom, foi bem feita? Um grande avanço. No momento da sua promulgação, houve um debate muito grande acerca da sua extensão. Havia alguns juristas que pretendiam que ela fosse mais concisa e outros que ela fosse mais especificada, um pouco mais detalhada. Eu, particularmente, me filiava à segunda corrente, porque eu acho que num país onde existe uma fraca tradição democrática, como o brasileiro, é bom que você coloque no texto constitucional todas as garantias individuais e coletivas. Concordo, deputado. Eu acho que basicamente sim. O que alegam, doutor Paulo, é que como tem muito extensa a dificuldade da aplicação da Constituição, não lhe parece? Eu não sei, eu acho que o debate mais profícuo que nós podemos fazer agora, nesses 20 anos, é uma homenagem ao Ulisses Guimarães, uma homenagem aos redatores da Constituição, é fazer uma reflexão mais profunda acerca do aparelho de Estado, de uma maneira geral, né? Porque essa questão da tripartição do poder, né, que vem de Montesquieu, vem já da época do iluminismo francês, né, entre legislativo, judiciário e executivo, foi bom para determinada época. Agora, cumpre indagar se isso vai permanecer na história da humanidade. Eu pergunto, por exemplo, onde fica o quarto poder, que é chamado um quarto poder como o Ministério Público, por exemplo? Não é isso? Onde está o Instituto do Recall, que existe em algumas constituições? Ou seja, o dirigente que não cumpre com as suas promessas eleitorais ser obrigado a submeter o seu mandato a um referendo. Há diversas outras instituições que precisam ser reformuladas, sobretudo num Estado como o brasileiro, que é um Estado realmente de dimensões imperiais e que nós precisamos pensar nos diversos rincões que tem estrutura econômica diferente. Agora, Paulo Saboia, só uma questão que é fundamental. O que a gente assistiu foi a medida provisória que tinha um objetivo, acabou que, no meu ponto de vista, foi utilizado
de forma descabida pelo Poder Executivo e acaba que dificulta o trabalho legislativo. Não lhe parece que o número de medidas provisórias, que é um instrumento, enfim, interessantíssimo na sua origem... Sim, usado moderadamente pode ser mesmo, porque você dá uma certa mobilidade ao Poder Executivo. Agora, de uma maneira exacerbada, como vem sendo feito, serve isso, como o deputado está dizendo, serve para isso. E mobiliza os trabalhos legislativos. Então faz, na realidade, na prática, você avança, porque os poderes no Brasil, onde existe democracia ocidental, os poderes são tangenciais, quer dizer, não tem áreas em comum, mas com as medidas provisórias passam a ter áreas em comum. Agora, existem assuntos que merecem ser reavaliados? Ah, certamente que sim. Certamente que sim. Por exemplo? A questão tributária, que é de magna importância e que vem ser tratada de uma maneira absolutamente leviana. Nós tivemos já quase 60 emendas à Constituição, enfim, e tendências, existem jurisprudência que dizem que alterou demais a Constituição, enfim, que tratou de questões outras. Eu acho que é fundamental que a gente possa fazer essa reavaliação e que a gente tenha a questão tributária revista, que a gente possa... interessante dessa Constituição é que os direitos individuais, o artigo 5º da Constituição, ele vem, diferente da Constituição de 46, ele vem para o artigo 5º, era o artigo 250 e tal, enfim, vem para próximo, dá ao cidadão direitos, liberdades, muito importantes. Agora, os instrumentos que se tem, que são instrumentos, enfim, ainda, do meu ponto de vista, pouco utilizados. Ok, vou dar uma paradinha agora para o intervalo. O Oeste Debate volta já para o seu segundo bloco. Não saia daí.